Estamos de volta e o assunto de hoje é os principais erros que o síndico comete na gestão de um condomínio. Já falamos sobre falta de ética, falta de informação e centralização no poder. Agora, vamos falar sobre um assunto muito importante, Roseli, comunicação. A falta dela é um erro muitas vezes cometido, né? Sim, porque a falta de comunicação, né, ela acaba traduzindo em falta de transparência. Exatamente. E é importante a gente até esclarecer para o nosso público, né, que quando a gente fala em transparência, hoje está um termo assim, muito usado, né, para nós, gestores de condomínio, é clareza, né, nos demonstrativos. Essa clareza não tem que ser só do síndico, para o síndico ou para os conselheiros, mas para toda a comunidade. Então, ele ter essa preocupação em saber se realmente os demonstrativos estão claros e são compreendidos, né? Uma outra coisa que eu falo sempre de comunicação até para os meus alunos é você ter uma rede de comunicação, né? Não só aquele livro de ocorrências que fica na portaria, que eu acho até um uso às vezes inadequado para algumas situações, mas você ter um e-mail direto com o síndico, você ter um horário de atendimento pessoal. Um canal de comunicação oficial, né? Isso, né? Então você ter o e-mail, um horário de atendimento onde a pessoa pode agendar para falar com o síndico olho no olho, porque eu acho que isso é importante. Ele ter, hoje é possível, né? Você ter um site do condomínio onde é colocada as principais, né, ações que estão sendo adotadas. Às vezes, se o condomínio não tem essa possibilidade, né, ter o apoio da administradora para que o condomínio tenha essa forma. Eu acho que hoje isso é imprescindível, né? Você tem um site de comunicação, hoje com o mundo tão tecnológico, tudo na internet, acho que não tem como fugir disso, né? Não é? E aí, as circulares, né, assim, serem, dada a importância do assunto, serem rápidas, né? Porque, às vezes, por exemplo, quebrou um portão, né? Então, que você coloque rapidamente, hoje tem até aplicativo que você manda pelo WhatsApp, né? Então, informação para os moradores. Então, isso eu acho que é fundamental, eu acho que traz também a proximidade e facilita para o síndico, né? Ser uma informação oficial. Deixa eu só completar um pouquinho, Renata, Lógico. Me desculpe. Como eu falei de WhatsApp, grupos de WhatsApp no condomínio, eu tenho observado, né, informações dos alunos e até da minha sogra, da minha filha, que tem nos condomínios essa situação, infelizmente não sendo usadas de uma forma produtiva e eficiente. Eu sou contra, sabe? eu acho que tem que ser um meio oficial. Eu concordo plenamente, Ricardo. O que dá para fazer hoje, desculpa, já até dar um pitaco na sua resposta, hoje os sites, muitos desses já têm aplicativo. E o aplicativo ele recebe uma mensagem como se fosse um WhatsApp, mas como um meio oficial. Sim. Então, por isso tem que investir na tecnologia. Sim, né? Com certeza. Hoje o problema do WhatsApp é fundamental. que ele acaba virando, às vezes, muito assim, desvirtuado. fofocas e as pessoas se escondem atrás daquilo para falar barbaridades, sabe? Isso. O que é lamentável. Né? Então, você falou perfeito, ter uma comunicação oficial e canais de retorno. Eu até incentivo no condomínio ter uma caixa de sugestões e críticas, sabe? Colocado num local bem discreto, que a pessoa às vezes não quer falar pessoalmente, não quer mandar, ela ter condições de colocar, às vezes, né, a sua crítica, provavelmente será críticas, porque se for elogios ele vai utilizar, né? Mas o síndico está aberto a isso, né? Então eu acho que é muito importante mesmo a Renata, comunicação. eu posso afirmar que a grande maioria dos síndicos não fazem uma comunicação eficaz nos seus condomínios? Sim, pode. Mas acredito também, mais uma vez, não porque não queiram, talvez não saibam como fazer. Tem muitos síndicos que eles são solícitos demais até. Então tem sempre as pessoas que vão acumular, vão pleitear mais a atenção deles em detrimento dos outros. Não que os outros não queiram a informação, né? Eles estão aguardando. Eles estão aguardando. Tem uns que vão mais atrás e outros que ficam aguardando. Esperam, né? É isso, esperam. A iniciativa do outro. Isso, a iniciativa do outro, isso mesmo. E, infelizmente, em condomínios, como a quantidade de informação é muito grande, o síndico pode dar a mesma informação para você como que para o outro, só cada um vai ter um entendimento. Tá? Então, eu sempre, todas as reuniões, eu recomendo para que antes de fazer a assembleia, faça reunião aberta, para esclarecer os itens, tratar com os condôminos, não só com o corpo diretivo, né? Tratar com os condôminos sobre o que vai ser falado na assembleia. E a eficácia, né? Desculpa te interromper, mas a eficácia da informação. Você está batendo aqui desde o começo numa tecla que eu acho muito importante. É saber fazer. Isso. Então, porque simplesmente comunicar, mandar, você pode ter um excesso de comunicação e isso ser uma comunicação ineficaz que gera
que não gera transparência, por Isso, exemplo. isso. Então eu chegar numa assembleia, colocar uma planilha com 50 números, por exemplo, que está tudo perdido aí, está tudo ali de informação. Mas a transparência é porque ninguém vai entender o que está acontecendo. Você, mesmo. pelo que eu entendi, você se depara muito nessa questão Muito. com síndicos. Muito. Isso mesmo. E o papo de quem está interessado desce na assembleia, eu explico. Eu só explico para quem desce na assembleia. Ah, isso tem muito. Muito. Aí fala assim, não foi na assembleia, por quê? Né? Então, assim, o condômino, se ele tem algum questionamento, alguns síndicos ainda entendem assim, mas está questionando porque é uma pergunta só. É só um comentário, ele está querendo entender. É bom o condômino, quando ele procura entender, porque assim, ou ele delega alguém para representá-lo na assembleia, caso ele não possa, né? Mas ele vai estar mais tranquilo. Quando a comunicação com os condôminos flui, o síndico não centraliza, ele sabe o que está acontecendo no condomínio, ele delega. Quando tudo isso flui naturalmente, a comunicação também vai fluir. Né? Você não pode só se furtar a isso. Sim, acho que uma coisa completando o que ela comentou aqui, Ricardo, a qualidade da comunicação é muito importante. Né? Então, você não se preocupar, às vezes, em ser extensa, mas de ser objetiva e clara, né? De ter esse entendimento realmente, eu acho que é bastante importante. E uma coisa assim, que eu pratico no meu condomínio, né, oriento para que os alunos também pratiquem, né, é quando você tem esse canal de comunicação bem variado, as questões nas assembleias são muito menores, porque esgotou, né? Ele não tem Não todo mundo vai esperar a assembleia para resolver os Sim, problemas. porque às vezes ele está entalado, né? Tem alguns condomínios que só faz uma assembleia uma vez ao ano, aquela do orçamento, então as pessoas, né, não tem nenhuma aí forma chega de lá com bate-boca. Não é? Né? Daí naqueles assuntos gerais, a pessoa despeja, né? Não vou nem falar que comunica, ela despeja. Então essa círculo de comunicação é muito importante para evitar isso. Né? Você já fez o atendimento, você já esclareceu as dúvidas, então a assembleia ocorre de uma forma muito mais tranquila. Eu bato muito isso em sala de aula e acredito que você também, que muitos síndicos, acho que isso está mudando, a gente tem conseguido mudar a cabeça de alguns, mas eles falam muito essa frase, o cara está interessado, o condômino está interessado, ele venha na assembleia. E a gente sabe que a falta de comunicação com aqueles que não descem na Assembleia, que é a maioria, né? Sim, sem dúvida. Que geralmente vai gerar o problema. Questionamento. O questionamento. Então, a falta de informação. Então, bom, já vou até olhar para a câmera ali, para os síndicos, quem está em casa nos assistindo. Vocês não têm que pensar só quem desce na Assembleia. Quem não desce na Assembleia pode ser por um motivo que ele não tem a possibilidade, trabalha à noite, por exemplo, mas ele também deve ter as informações. Então se preocupe também com essa pessoa que não consegue acompanhar nas reuniões. Porque ele também é um sócio, né? Porque a gente pode falar de sócios. Claro, participante, né? Ele precisa ter as informações sobre a sociedade onde ele está inserido. E a devolução depois dessa ata, dentro do prazo esperado ou combinado pela convenção, é muito importante. Porque às vezes ocorre também a assembleia e demora-se mais de um mês para entregar o comunicado. E dentro dessas decisões, por exemplo, pode ser um caso de um rateio. E aí não recebeu a ata, recebe o boleto e aí começa a gerar questionamento, né? Então ter atenção também para essa comunicação, que não deixa de ser uma comunicação. Exatamente. Né? A ata tem que ser bem escrita para ser eficaz. Clara. Roseli, a gente já falou aqui em 4 principais, derivamos dentro desses 4 para mais alguns, a gente falou em falta de ética, em falta de informação, em centralização e em comunicação ineficaz. Poderíamos colocar mais algum erro crucial que o síndico comete? Tem algum aí na sua... A lista é grande, eu não sei se vai ter tempo de tudo. Mas eu falo assim, dentro dessa linha, né, que eu acredito que um dos mais importantes seja a falta de preparo para a prestação de contas naquela assembleia anual. Né? Então, e eu sempre comento, né, quando você convoca uma assembleia, tem que ser como se você fosse dar uma festa. Né? Então, você se preocupar que aquelas pessoas saiam satisfeitos com as informações. Então, eu bato muito nisso. Você chega na Assembleia de Prestação de Contas, leva as 12 passos, coloca em cima da mesa e fala, alguém tem alguma dúvida? Né? Aí um olha para a cara do outro, né? Ninguém tem dúvida. Né? Então, isso, no meu ponto de vista, não é prestação de contas. Então, o que eu recomendo que, com antecedência, elabore um relatório, né, com gráficos mostrando a posição financeira, as obras que foram realizadas, né, a situação da inadimplência, pode até colocar um gráfico para que o pessoal possa acompanhar. Né? Então, esse relatório, enviado com antecedência,
informar que as pastas estão à disposição caso o morador tenha alguma dúvida, né? No dia da assembleia, né, esse relatório já vai servir de base para o síndico usar slides, tá certo? E dar uma repassada naquilo que foi comentado. Mas já é um entendimento, né? E esse relatório, que eu acho importante, ele depois fazer parte da ata, porque Sim. vai ter um histórico, né, de tudo que foi realizado, quer dizer, isso é prestar contas realmente, né, da gestão. Renata, você percebe no seu dia a dia, mais uma vez voltando para o dia a dia, de que esse cuidado com a prestação de contas bem detalhada, esclarecida, ele não é tão com tanta atenção do síndico? Parece que o que ele quer é fazer o protocolar e aprovar a conta e pronto. Na Como que maioria você dos tem casos, na maioria dos casos, entende-se como protocolar mesmo. O corpo diretivo, na realidade, entende como protocolar, porque as pastas já foram avaliadas pelo corpo diretivo, então estão submetidas à aprovação por assembleia, né? Então, entende-se, o corpo diretivo subentende de que todo mês é encaminhada a prestação de contas e que os condôminos saibam ou lembrem de tudo que foi deliberado, que foi apresentado. Então, assim, nesse item, a administradora também é fundamental. Né? Ela é muito fundamental. No caso do síndico morador, ele precisa de um melhor acompanhamento, precisa ser orientado quanto à forma de demonstrar que na realidade são as contas dele. A administradora pode orientar, mas ele que vai ter que apresentar as contas dele, né? Então, assim, a forma de apresentar, o porquê da inadimplência, o porquê daquelas despesas que dispararam, previsto e não realizado, né? Os consumos, por que extrapolaram, qual foi a medida que foi adotada para aquilo. Então, isso sim, isso é muito importante. E toda assembleia, quando se faz isso, é aquela sensação de que a gente sai e fala, nosso dever cumprido. Cumprido, muito bom. Dever cumprido. Né? Seria muito bom se todas fossem assim. Sim, e ter uma parceria, né, que eu sempre falo, o síndico precisa ter uma parceria forte com a administradora, né, falar a mesma linguagem, eles estarem caminhando para o mesmo objetivo, porque senão não tem como, né, o síndico fazer tudo. Então, ter uma parceira administradora, né, comprometida com tudo isso e auxiliar nessa prestação de contas é fundamental. Antes das considerações finais, o programa passa muito rápido. Nossa, demais! Eu vou chamar um quadro que chama Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que não faz a autoanálise. A gente está aqui hoje discutindo sobre os principais erros que um síndico comete na gestão. Todos nós erramos. O importante é que nós analisemos os nossos erros e corrigimos. Então preste atenção aos erros que você comete. Estude sobre o condomínio, veja os especialistas falando e faça uma análise e um planejamento para corrigir. Então não fique cômodo na sua gestão, e sim uma autoanálise para correção e para melhoria contínua. Podemos falar dessa forma, Roseli? Acho que a melhoria contínua é importante? Ah, com certeza. Esse é um dos ensinamentos da administração, né, de ter o ciclo contínuo que a gente fala que é o PDCA, ciclo contínuo de melhoria. E não acaba nunca, né? E o síndico acho que tem que ter essa consciência, e às vezes ele atendeu todas aquelas demandas e tal, aí ele acabou, ele fala, puxa, agora, né? Aí já surgem novas ideias, e ele tem que ter esse conceito, que administrar é isso, né? Tá sempre melhorando, atendendo às expectativas das pessoas, né? E buscando sempre a melhor eficiência mesmo. Muito obrigado pela sua participação. Eu espero que seja a primeira de muitas. Eu agradeço essa oportunidade e atenderei com o maior prazer. Parabéns para vocês e muito sucesso, viu? Obrigado, para nós. Renata, muito obrigada pela participação. Sempre rica ter alguém com uma vivência tão grande quanto você. E no futuro, as portas estão abertas aqui para você voltar também. Obrigada, Ricardo. Obrigada mesmo. Bom, você que está nos assistindo, semana que vem teremos mais um programa com informações importantíssimas do segmento condominial. Não deixe de se inscrever no nosso canal e fique antenado às principais informações do segmento. Nos vemos semana que vem.